Meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Estou na cidade de Vigia de Nazaré, no estado do Pará, a minha cidade. Estou na casa da minha irmã Neiva, meu cunhado e seu esposo, meu cunhado, obviamente, Manuel Meireles, pessoas muito dignas, muito distintas, muito íntegras, e sinto-me honrado em ter na minha família e pertencer, de alguma forma, ter vínculos biológicos, familiares, com pessoas assim. Isso nos dignifica, isso nos honra, isso nos torna mais leves, nos faz colocar os pés no chão de maneira mais sólida. Estou passando aqui, daqui a pouco viajo a Belém do Pará com a minha mãe, professora Elza, Precisa fazer uma consulta com um ortopedista para ver a questão do pé dela, o dedo que fraturou do pé. Isso aconteceu lá em Volta Redonda, foi um acidente doméstico. Ela foi levantar da cama e virou, caiu e deu uma trincada no quadril, no pulso e no pé, que quebrou um dos dedos do pé. Eu tive que vir trazê-la, minhas irmãs providenciaram para que viesse trazê-la urgente para cá, e ela, por ser professora aposentada do estado do Pará, tem um plano de saúde que só funciona aqui no estado do Pará. Então eu vou levá-la para consultar com o ortopedista e ver qual a situação que está, porque ela está sentindo muito incômodo, está tendo dificuldades para ficar em pé, para andar, e isso não é muito bom. E antes que façamos a viagem, provavelmente agora aqui sexta-feira, 9h35, almoçaremos aqui na casa da minha irmã, que já está no trabalho, e em seguida a gente viajaremos a Belém do Pará. E eu quero passar um pouco para falar sobre ainda aquele tema que estamos falando, sobre o pregador. Eu nem lembro qual é o vídeo que precisa, eu estava fazendo em live, agora vou postar um vídeo, ok? Por questões técnicas não vai ser possível fazer uma live, até porque a gente está em momentos estamos em trânsito e nem sempre temos a condição de entrar ao vivo. Eu estou aproveitando a internet aqui na casa da minha irmã para fazer este vídeo e postar, tá bom? E a gente está falando sobre a questão do pregador. E uma das coisas que quero dizer, antes de começar, vou falar um pouco sobre este documento, a Dei Verbo, tá? Vou ler para vocês, é uma constituição dogmática sobre a revelação divina do Concílio Vaticano II. Tá bom? Quem quer falar de Bíblia, por favor, na Igreja Católica. Isso aqui não vale para ninguém que não seja católico, é para quem é católico. Então, na Igreja Católica, quem quer falar de Bíblia, quem quer pregar a palavra de Deus, que não é a Bíblia, tá bom? A palavra de Deus é muito mais que o livro conhecido por Bíblia. Esse livro é amado, é venerado, a igreja venera, está no catecismo, as Sagradas Escrituras, da mesma forma como venera o corpo de Jesus Cristo. E mais, não é parte dela. Não é parte das Escrituras, não é parte da Bíblia. Não é um trecho ou outro. A Bíblia, a Igreja Católica, ela não venera, por exemplo, apenas Mateus 16, 18, quando Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e nem as portas do inferno sobre ela prevalecerão.
A igreja, ela não venera apenas aquela parte das Escrituras do Novo Testamento de Lucas, quando Maria diz, doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. A igreja não venera apenas João capítulo 2, quando Maria diz aos serventes, façam tudo o que ele vos disser. A igreja não venera apenas aquele texto do final de São João, quando Jesus diz para sua mãe que estava aos pés da cruz, mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo amado, filho, eis aí tua mãe. Nada disso. A igreja não venera apenas aquela parte lá de Lucas, capítulo 1, no 6º mês foi o anjo Gabriel. Quando Maria vai dizer, eis aqui a serva do Senhor. A igreja venera as sagradas escrituras, do começo ao fim. Inclusive aquelas partes que proíbem a fabricação, a produção de imagens, de esculturas, que tanto são usadas essas partes para acusar a Igreja Católica venera também essas partes. Elas estão dentro, elas compõem as Sagradas Escrituras. Então veja isso. A Igreja, ela venera as Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, como venera o próprio corpo de Jesus Cristo. Ela toda, não é uma parte. Ela não se apropria de um determinado texto, de um determinado livro, de um determinado fragmento e diz, isto me interessa, isto eu venero. O resto não tem importância. Tudo. Inclusive esses textos que são usados para nos acusar de idolatria, a igreja os venera e os coloca no seu devido lugar. Porque fazem parte do conjunto da revelação. Todavia, a igreja os lê de forma sóbria, tal como e para que o texto foi produzido, não com a finalidade que é usada contra a igreja hoje. Como é que se usa esses textos hoje? Como eu usava esses textos antigamente? Para alfinetar a Igreja Católica, referindo-me com eles às imagens que a Igreja Católica venera. Imagine, quando eu faço isto, quando eu pego aquele texto e vou colocá-los em confronto com as imagens que a Igreja Católica venera, imagens tardias, eu saio do contexto, eu saio da realidade na qual o texto foi produzido e para qual finalidade o texto foi produzido. Ele tem uma validade para hoje, para um contexto idolátrico hoje? Tem, desde que esta imagem seja de fato um ídolo. Já falei, não é a nossa questão aqui agora, que todo ídolo é representado numa imagem. Mas nem toda imagem é um ídolo. Compreende, queridos? Então, toda a palavra de Deus, a palavra de Deus não é apenas a Bíblia, o que está na Bíblia, as Sagradas Escrituras que a igreja venera como venera o corpo de Jesus Cristo. Não são apenas elas a palavra de Deus. Não esqueçamos que a Bíblia é a palavra escrita. E antes que essa palavra fosse escrita, ela foi transmitida oralmente, no boca a boca. Eu gosto de dizer que a pregação apostólica, ela não partiu de uma Bíblia.
Jesus não disse para os seus apóstolos, olha, vão ali a uma livraria, compram uma Bíblia. Não existia. Havia o conjunto, as Sagradas Escrituras judaicas. Vários livros, vários rolos. Não era essa coletânea que nós temos em um só livro hoje. Cada livro, independente, separado, era um rolo do Gênesis, um rolo do Êxodo, do Levítico e por aí vai. Não era assim. Não havia naquela época, tal como hoje dispomos no exemplar da Bíblia. Então a pregação dos apóstolos, quando Jesus disse aos apóstolos, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda a criatura, ele não mandou eles irem a uma livraria, comprar uma Bíblia, pegar um exemplar lá do Antigo Testamento, não. E eles foram pregar, não esqueçamos que o cristianismo, as mensagens de Jesus, embora Jesus tenha dito, eu não vim abolir um assento da lei nem dos profetas, mas a mensagem de Jesus, ela entrou em conflito com o judaísmo. Por que mataram Jesus? Tá bom, irmãos? Eu ia falar daqui, já estou entrando noutra seara aqui. Por que mataram Jesus, queridos? Hein? Analise somente isto aqui. Procure, está aí no Novo Testamento, entre Mateus e Apocalipse. Para ficar mais fácil, procure nos 4 evangelhos. Quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Quantas vezes Jesus diz isso? Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Quantas vezes Jesus disse, na verdade, vos digo. Ele está trazendo, na verdade, uma mensagem superior. Aquela verdade. Ele não destrói aquela verdade. Mas aquela verdade, aquela antiga aliança, ela já é um alicerce para ele dizer, agora, na verdade vos digo. Entendam, compreendam, assimilem, acolham, até porque eu sou a verdade. Eu tenho autoridade para lhes dizer. Na verdade vos digo, porque eu sou a verdade. Então obedeçam, não corram, não subtraiam esta verdade, porque quem está falando ela sou eu. Os judeus não aceitaram isto. Os judeus cabeças, os judeus autoridades, os judeus que dominavam, os judeus membros do Sinédrio não aceitaram aquilo, sobretudo quando ele se identificou como sendo filho de Deus. Eles não aceitaram aquilo. Isso é uma blasfêmia. Quando ele curou aquele homem, aquele paralítico, levaram o homem paralítico, o que foi que Jesus disse? Perdoados são os teus pecados. Todo mundo olhou e começou a murmurar, começou a censurá-lo. E Jesus, sabendo o que passava na mente deles, disse-lhes, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, porque eles disseram, quem é esse para perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Quem é esse tal aí, rapaz? É como nós dizemos hoje, né? Diante de certas atitudes que muitas pessoas tomam, a gente diz, mas quem é esse fulano? Vai dizer um negócio desse, uma asneira dessa? Está pensando que é o quê? Jesus entrou dentro desta crítica.
Só quem pode perdoar pecados é Deus. Aí Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu vou dizer para vocês que eu tenho poder para perdoar pecados de outra forma. Olha aqui, a concretude da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é concreta. Nós precisamos ter cuidado com a abstração, porque muitas vezes queremos pregar essa mensagem abstrata. Este é um mal de muitos pregadores. Ele só quer jogar um céu lá em cima, a vida espiritual, um não sei o quê, e quer se esquecer. É melhor ele se esconder na transcendência do que ele colocar a mão na massa, do que ele abrir a porta da casa dele para acolher um necessitado, do que ele dar a cama, o quarto dele para socorrer uma pessoa que está necessitada. É melhor ele dizer que nós vamos ter uma casa no céu, uma morada eterna, onde nada pode ser destruído, consumido, deteriorado, do que ele dizer: eu vou ajudar aquele irmão que está precisando, eu vou junto, eu vou para lá trabalhar também, eu vou ajudar a cavar vala, eu vou fazer ferragem, eu vou fazer concreto, eu vou ajudar a cobrir, eu vou ajudar a sentar tijolo. É melhor ele falar dessa casa lá do que falar desta aqui, que a gente precisa arregaçar as mangas. Observe que a posição de Jesus foi concreta. Ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. É uma atitude abstrata. Quando eu digo para alguém: os teus pecados estão perdoados, olha aqui, tem uma metafísica que envolve esta situação. Jesus disse: para que vocês saibam que esta metafísica acontece no momento em que eu perdoo pecados, eu vou mostrar para vocês algo fisicamente, concreto, para que vocês saibam que esta realidade transcendente, metafísica, ela acontece. Aí ele diz ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Está vendo, queridos? Está observando a situação, a realidade que o Evangelho se nos impõe para cada um de nós, pregadores? Por isso, volto naquela reflexão que eu já disse: que importância, que valor tem o ser humano para mim, pregador? Que importância tem? Eu banalizo a pessoa dele, eu banalizo a dor dele, eu quero ele diante de mim para quê? Para que eu quero diante? Porque eu quero que ele venha à minha frente, à minha comunidade, à minha reunião, o tempo todo. Por que eu quero que ele venha? Para eu aliciá-lo? Para eu fazer o refém da minha vida, da minha história? Do meu bom viver? Para isso? Porque ele vindo, de alguma forma entra um dinheirinho, eu tenho, repito-me, para eu aliciá-lo, para eu fazê-lo, torná-lo refém da minha pregação, do meu ensinamento, porque dessa forma eu tenho essa pessoa. E eu preciso de muitas pessoas. Eu preciso de muitas pessoas que vão me abençoar. Eu preciso de muitas pessoas que irão me abençoar. Que respeito eu tenho por essas pessoas? Eu só me importo com a questão transcendente, com a questão abstrata, metafísica, e eu me esqueço aqui. O Evangelho de Jesus não é abstração, é realidade. Peguemos esta experiência. Eu lembrei de algo rapidinho aqui, irmãos, que me veio à mente. Outra coisa. Jesus era um grande contador de histórias. Quantas parábolas Jesus contou? O que eram aquelas parábolas? Contar parábolas
historietas, era uma prática dos rabinos, dos mestres antigos, e não só na cultura de Israel. Não só na cultura de Israel. Os profetas contam parábolas, analise lá, preste atenção. Eles contavam histórias, eles construíam histórias. Poderia ser uma história construída a partir de um fato que havia acontecido e eles organizavam aquela situação de forma a transmitir uma mensagem. Ou então simplesmente eles construíam. Jesus era perito em construir histórias, conhecidas como parábolas. E ele pegava coisas terrenas, coisas palpáveis. Ele pegava a rede de pesca, ele pegava a barca, ele pegava o mar, ele pegava o agricultor, ele pegava a semente, ele pegava os lírios do campo, a vegetação, ele pegava os pássaros, ele pegava o trigo, o fermento, o sal, a porta. Para Jesus, nada era insignificante e desprezível. Para ele transmitir a mensagem que ele queria transmitir, ele se apropriava da realidade que estava ao seu lado. A barca. A barca. Observe o quanto Jesus era concreto, o quanto Jesus era real, o quanto Jesus, ele não apenas se encarnou no ventre da bem-aventurada Virgem Maria e passou a viver uma vida abstrata. Não, o seu ministério foi um ministério encarnado, foi um ministério que ele tocava. São João vai dizer, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que tocamos, é isso, do verbo da vida, é o que nós nos transmitimos. O verbo da vida, ele se manifestou, ele se fez carne e habitou entre nós. Então essa encarnação de Jesus não é simplesmente uma encarnação histórica. Quando do seu nascimento no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, o seu ministério itinerante foi um ministério encarnado. Ele tocava aquilo que muitos não permitiam serem tocados. Um rabi, ele tinha discípulas? No seu rol de discípulos, ele possuía discípulas? Não. Mas Jesus tinha discípulos. Jesus recebia, acolhia mulheres no seu meio de discípulos. O discipulado de Jesus não era simplesmente restrito ao gênero masculino. O gênero feminino era integrante do seu grupo de discípulos. O que significa isso, queridos? Que em um contexto, onde a mulher deveria estar em silêncio, em um contexto onde a mulher era um ser de segunda categoria, ele disse, aqui não. Aqui não é desse jeito. Comigo não é assim. Ainda que o meu reino não seja deste mundo, mas ele está neste mundo. Ainda que o meu reino não seja deste mundo, mas ele está neste mundo. E este mundo vai ver o meu reino, até porque ele está dentro de vós. O pregador Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo, era um contador de histórias. Ele gostava de contar histórias, ele gostava de inventar, de construir histórias, histórias educativas, histórias pedagógicas, e através daquilo que o povo conhecia, via, sabia, ele transmitia a sua mensagem. Não era uma mensagem, mesmo quando ele queria transmitir uma mensagem,
abstrata, metafísica, ele partia das coisas físicas, das realidades. Volto à pergunta: que valor tem o ser humano para mim? Que valor tem o ser humano para mim? Pregação física, pregação metafísica. Pregação concreta, pregação abstrata. É possível fazermos esta união entre ambas as coisas. Agora, quando o pregador quer falar apenas da metafísica, da realidade abstrata, para fugir da realidade, mas, no entanto e todavia, enquanto ele diz para as pessoas que devem buscar uma casa no céu, um edifício, tesouro, aquela coisa toda, ele tem do bom e do melhor. Ele vive nos seus palácios. Ele vive no seu conforto. Ele vive no seu bem bom. Ele desfruta. Mas aquelas outras pessoas parece que não têm o direito. Você entende, queridos? O contrassenso. Que valor tem o ser humano para mim, pregador? As histórias de Jesus partem de realidades concretas. Jesus vive o seu ministério de forma concreta. Quando ele acolhe mulheres, ele está fazendo algo concreto. Ele está dizendo o que ele quer. De certa forma, ele está sendo um subversivo dentro daquele contexto. A mulher para ele não era um ser descartado, ignorado, repudiado. Não. Era um ser que tinha valor. Então, todo o ministério de Jesus, ele foi exercido dessa forma. Com atitudes claras, com atitudes concretas, com atitudes reais. Então, a mensagem de Deus, antes que ela fosse colocada no papel, ela foi transmitida oralmente. Jesus não deu para os apóstolos um exemplar das Sagradas Escrituras. Até porque o Novo Testamento vai surgir quando? A sua codificação. Ide e pregai o meu evangelho. Ide e anunciai-me o que eu fiz, o que eu falei, o que eu ensinei, o que acontecia nos nossos retiros, lá no lava-pés, tudo aquilo. Ide e pregai-me, falai de mim. É isso que está dizendo. O evangelho não é algo fora dele. Era ele era o evangelho. Então ele não está dizendo, olha, falem só o que estiver aqui, escrito aqui. Ele não mandou ninguém escrever nada. Ele mesmo, o que ele escreveu foi lá na areia, perto da mulher adúltera, e aquilo foi apagado. Entende, queridos? Então, para o pregador falar da Bíblia, por isso estou dizendo, o pregador católico, isso aqui não vale para ninguém que não seja desta esfera católica. É para o pregador cristão católico. Agora saiba, pregador católico, você é cristão. E o que é ser cristão? Não carregue sobre você essa estigmatização de que o católico não é cristão, de que o católico não tem Deus, de que o católico é sinônimo de tudo que não presta. Não aceite sobre você. Mostre, sobretudo nas atitudes, que você é cristão. Até porque o ser cristão, ele não brota de uma verbalização, de eu dizer, de eu proclamar-me, de eu autoproclamar-me cristão. Isso não é nada. Isso não é nada. O cristão, ele é forjado no dia a dia da vida. E é o cotidiano que diz que somos cristãos. Não é eu que digo que sou cristão, mas o cotidiano vai dizendo se sou ou se não sou cristão. Então não aceite este estigma de que um pregador é pregador católico.
o pregador cristão católico, o pregador cristão, e é cristão, para ele falar da Bíblia, ele precisa... Olha, tão fino isso aqui, esse documento, né? Parece assim uma bobeirinha, né? Vamos falar sobre este documento no próximo vídeo. Para você falar de Bíblia, para você compreender Bíblia, para você... Olha aqui uma chave sólida, firme, sóbria, coerente. A Bíblia não é uma abstração. A Bíblia não caiu do céu aí, como diz o padre Paulo Ricardo, né, com zíper e tudo. É uma obra concreta, que nasce na história humana, dentro de uma cultura, dentro de uma realidade. São homens, são seres humanos, dotados de faculdades humanas, que escreveram os livros que compõem a Sagrada Escritura. Então, para nós falarmos de Jesus Cristo, falarmos de Deus, é necessário que saibamos compreender as Sagradas Escrituras a partir daquilo que a igreja ensina. Ora, o missionário só tem 52 anos. Tem alguns padres aí que já estão morrendo com 80 anos, 100 anos. Não é mesmo? O Papa Bento XVI, com quantos anos faleceu? A igreja tem 2000 anos de história. E até hoje a igreja sustenta. Morre padre, nasce outro padre, morre papa, outro o sucede. 2000 anos transcorrem a história. E nesses 2000 anos a igreja mantém, guarda esse patrimônio, esse depósito fidei. A igreja guarda. Então não sou eu que vou determinar a verdade. Eu preciso ver o que é que a igreja, como ela recebeu a verdade, como ela mantém a verdade, como ela transmite a verdade. Se isso não acontecer, eu corro um risco seríssimo de, a partir da Bíblia, a partir das Escrituras, destruir-me e destruir a vida de muitas outras pessoas. No próximo vídeo, a gente fala mais um pouco sobre o pregador. Um beijo, um abraço e aproveite para anunciar Deus por meio de histórias. Inclusive você pode construir histórias, historinhas, historietas, que de certo ponto de vista, de muitos cultos, né, não tem valor nenhum. Nos lábios de Jesus e dos discípulos de Jesus, elas têm importância. Elas encarnam a realidade e elas transmitem a mensagem de forma real, de forma clara, de forma simples, de forma objetiva. E não tenha medo das lutas que vêm sobre você. Não tenha medo. Tá bom? Até porque se pessoas se juntam para lutar contra você, é porque você não é um qualquer. Ok? Se pessoas coliam-se para guerrear contra você, para tentar te brecar, te frenar, te obstruir, fique sabendo que você não é um qualquer. E além de você não ser um qualquer, São Paulo ainda diz para nós uma mensagem bimilenar. Quando eu penso que estou fraco, é aí que estou forte. Tchau.